Seja muito bem-vindo ao nosso workshop de Web Design Responsivo. E nessa primeira aula eu vou te mostrar o projeto do workshop e também o ambiente de desenvolvimento. A gente vai utilizar, que vai ser o Google Chrome e o Notepad++, tá? Então vamos lá. O projeto do curso é esse aqui, olha. É um site bem simples, tá? Um site de vendas de chapéus. E ele tem aqui, ó, 3 chapéus. E aqui eu tenho a descrição, o valor, a forma de pagamento, o botão de comprar e esse botão de cadastro aqui, tá? A página é só essa, porque senão ficaria muito grande o workshop. Então, aqui nessa página, você vai aprender a trabalhar com HTML5, você vai aprender CSS e algumas coisas interessantes, como responsividade, tá? Deixa eu te mostrar o que significa a responsividade. Olha só, eu vou usar aqui uma ferramenta do Google Chrome, já eu mostro para você. E imagina que eu estou simulando essa página aqui com um dispositivo pequeno. E olha só, a mesma página, ela se ajustou ao tamanho do dispositivo, tá? De forma que eu não preciso construir várias páginas para cada monitor, para cada TV ou para cada dispositivo móvel, tablet. Uma só página ela é capaz de se ajustar a qualquer dispositivo que esteja sendo carregado, tá? Então essa é a proposta também. Ele é um site que é responsivo, beleza? Bom, e quais são as ferramentas que nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar o Google Chrome e o Notepad++. Para você instalar o Google Chrome, você vem aqui, olha, e digita www.google.com.br/Chrome. E se você já não tem instalado, simplesmente você clica aqui, olha, fazer o download, já identifica o sistema operacional que você tem, você faz o download e ele simplesmente já começa a funcionar após a instalação, tá? E por que eu estou usando o Google Chrome? Simplesmente porque eu vou utilizá-lo não só para ver o projeto sendo construído, como também eu vou poder depurar o código através das ferramentas do desenvolvedor. Outros navegadores têm essa ferramenta, mas eu prefiro usar o Chrome, que é um navegador extremamente usado aqui no Brasil. Então, olha só, voltando aqui ao nosso projeto, como é que eu fiz aquela simulação da minha página? Eu posso usar o Ctrl+Shift+I, tá? Que ele abre essa área aqui, essa janela aqui embaixo, certo? Geralmente, se você for utilizar a primeira vez, ele vai estar aqui, olha, desse lado de cá. Mas você pode, e eu recomendo que você coloque embaixo. Por quê? Porque embaixo você vai trabalhar e ver o real tamanho do seu site no seu monitor, ok? E pode ser com Ctrl+Shift+I ou simplesmente clicando aqui, olha, mais ferramentas do desenvolvedor, tá? Então vou clicar aqui, ele simplesmente exibe. E qual é a vantagem dessa funcionalidade do Google Chrome? São várias. Então a primeira é que você consegue enxergar nesse lado o código fonte HTML. Então perceba, eu estou aqui, olha, com o meu arquivo HTML e os setores que eu criei, e você vai aprender a criar aqui no workshop, eles estão bem definidos. Eu posso clicar aqui e estender, olha. E aí eu posso ver o que tem aqui dentro, tá? Olha, a imagem, logomarca, aqui o menu, aqui a descrição, tá? Então são várias informações que você pode utilizar vendo o código fonte HTML. Do outro lado, nós temos os estilos CSS que são aplicados na página ou no elemento. Então isso é outra vantagem. E a gente tem aqui, olha, as dimensões exatas das áreas. Por exemplo, eu estou aqui selecionando o cabeçalho e olha só, ele vai me dizer
o que que tem aqui? Olha, ele tem um espaçamento interno de 8 pixels acima, eu tenho uma borda de base de 2 pixels, tá? Então fica bem fácil de você depurar o que você está escrevendo, verificar se você está se realmente o que você escreveu está funcionando, beleza? E outra coisa, eu tenho também aqui, olha, essa funcionalidade aqui que eu já mostrei, que ela é responsável por simular a página em dispositivos pequenos. Então, se você quiser simular em dispositivos pequenos, você pode clicar aqui e clicar de volta para um monitor maior. Dessa forma, você vai poder entender como seu site está sendo construído para dispositivos pequenos, como para dispositivos grandes. E aí você vai estar praticando a responsividade. Ok? Então, por isso que eu utilizei o Google Chrome. Bom, uma outra coisa interessante, ainda no Google Chrome, é que eu posso utilizar a depuração dele na minha página, ou qualquer página que você queira trabalhar. Por exemplo, eu quero aqui, olha, eu quero ver o código-fonte específico desse botão Home. Então, como é que eu faço? Eu clico aqui, olha, botão direito, e vou em inspecionar. Quando eu clicar aqui, ele vai abrir exatamente no código HTML que tem esse botão Home. E mais, a grande vantagem, olha, é que todo o código aplicado sobre esse botão Home que eu selecionei vai estar aqui ao lado, bem como você pode ver a dimensão da caixa, olha. Aqui ele está fazendo um espaçamento interno, né, de 10 pixels para todos os lados. E aqui eu tenho 70 pixels de comprimento por 22,4 de altura. Beleza? Então, essa é a grande vantagem que a gente escolheu o Google Chrome. Bom, agora eu vou te mostrar o editor de texto que a gente vai utilizar nesse workshop para escrever os códigos. Esse editor de texto é bastante interessante porque ele é um editor de texto free e ele também tem várias extensões, vários plugins que você pode instalar e utilizar para facilitar o desenvolvimento no seu código-fonte, tá? Do seu projeto. Então, você vem aqui, olha, notepad++.org, tá? Você vai abrir aqui a página do Notepad++. Você clica em Download e aí, quando você clicar em Download, você vai clicar aqui, olha, já nesse botão grande aqui, tá? Então, quando você clicar, ele simplesmente vai baixar e você vai instalar. Se você já é usuário Windows, isso aí é só clicar em Next que ele vai instalar. E a versão que nós temos aqui é essa aqui, olha, é um editor de texto comum, tá? Mas ele tem algumas funcionalidades interessantes. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que eu preciso aqui fazer algumas configurações nesse Notepad++. Então, olha só, eu venho aqui em configurações, preferências, tá? Então vai abrir essa janelinha aí. E aí você vai vir aqui, olha, em novo documento. E você vai marcar, se não tiver, marque aqui Unix, o formato Unix, e aqui você vai marcar o UTF-8, tá? Que é a nossa codificação, nosso encoding. Nós vamos utilizar o UTF-8. Se você já está no Linux, provavelmente essas opções já estão marcadas. Beleza? Bom, e a gente também vai fazer o seguinte, vamos marcar aqui a linguagem padrão como HTML. Então, qualquer documento novo que eu for carregar aqui no Notepad++, simplesmente ele já tem essa configuração de entender que é um documento HTML, bem como o seu formato vai ser o Unix e a codificação o TF8. Tá? E para fechar a nossa configuração do nosso editor de texto, vá aqui em autocompletar e clique em fechamento de tags e fechamento de chaves. Ok? E simplesmente feche. Pronto, aqui já está configurado o nosso editor de texto. E a partir de agora, a gente vai começar
a criar um arquivo HTML, tá? Mas antes eu quero te mostrar uma definição do que é um arquivo HTML. Bom, HTML é uma sigla que quer dizer Hypertext Markup Language, ou seja, a tradução seria uma linguagem de marcação de hipertexto. Então, o que é o hipertexto? São elementos que eu posso utilizar, tá, para escrever, dando sentido a algum conteúdo que eu estou escrevendo. Ele não é simplesmente um texto, ele tem uns elementos de marcação que esses elementos têm uma certa funcionalidade quando você constrói a sua página. Então, a HTML é uma linguagem de marcação de hipertexto. Ele simplesmente é renderizado no navegador, no Google Chrome, ou no Mozilla, ou no Internet Explorer, tá? No Opera. Então, quando você escreve o seu HTML, ele vai ser compreendido, renderizado no navegador e vai ser exibido lá nele, tá? E a grande responsabilidade do HTML é descrever o conteúdo, a estrutura e a semântica das páginas web. O que quer dizer isso? Se você já praticou, já ficou curioso em construir páginas de internet e começou a colocar efeitos, cores, estilos diretamente na página HTML, você está excedendo a responsabilidade do HTML. O HTML tem a função de você criar as estruturas, o conteúdo dessas estruturas e a semântica de cada uma delas, ou seja, o sentido, por que aquele elemento, aquela tag está lá. Então, cada um tem seu sentido. E a responsabilidade de se criar efeitos, cores, posicionamentos e outras coisas que não convêm ao HTML são responsabilidade de outras linguagens. Então, por exemplo, estilização, cores, efeitos são responsabilidade do CSS, tá? Algumas funcionalidades de processamento, de exibição, de inibição de alguns elementos são responsabilidade, podem ser responsabilidades do JavaScript, tá? Então, entenda que a responsabilidade do HTML é descrever o conteúdo, a estrutura e a semântica das páginas. Eu vou te dar um exemplo agora. Vou voltar aqui ao navegador, vou fechar esses elementos aqui. Olha só, vamos voltar ao nosso projeto, a proposta do nosso projeto do workshop. Então, perceba que, por exemplo, aqui o cabeçalho, ele tem aqui uma logomarca, um texto e aqui um menu, tá? 2 botões simulando o menu. Ok. As cores que eu coloquei aqui, olha, azul, essa cor aqui meio marrom, quando eu ponho o mouse, essa cor branca, tá? O posicionamento dessa logomarca e a cor do cabeçalho são responsabilidades do CSS, não é responsabilidade do HTML. Então, por exemplo, se eu for aqui inspecionar, olha só, esse é o código HTML, tá? A responsabilidade dele é criar as estruturas. Por exemplo, eu estou aqui, olha, com o mouse sobre a estrutura do cabeçalho, tá? Imagina que isso é o esqueleto, tá? Isso é o esqueleto. Então, essa é a responsabilidade do HTML, é criar um esqueleto. O esqueleto do cabeçalho, o esqueleto da propaganda, deixa eu descer mais aqui, o esqueleto dos produtos e o esqueleto do rodapé, tá? Esses efeitos que são aplicados aqui, que estão nos styles, aqui na aba de styles, são responsabilidade do CSS, não é responsabilidade do HTML. Então, se você vê um código HTML que tem aqui um estilo style e definir uma cor, por exemplo, está errado, porque isso não é responsabilidade do HTML, tá? E sim do CSS, beleza? Então,
Espero que você tenha compreendido. E para encerrar aqui essa aula, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou abrir aqui o editor de texto e eu vou te mostrar a estrutura básica de um arquivo HTML. E baseando-se nessa estrutura, nós vamos construir o nosso projeto. Beleza? Bom, para isso, a gente vai fazer o seguinte. Eu tenho esse arquivo aqui não salvo e eu já vou salvá-lo aqui. Tá? Então, vou aqui a arquivo, salvar como. E aí eu vou fazer o seguinte. Aqui no C2 pontos, eu criei uma pasta chamada Workshop Web Design Responsivo. Você pode fazer isso. E eu criei aqui aula 1, a pasta da aula 1. E eu vou colocar aqui, olha, index.html. Bom, esse nome aqui, você dá o que você quiser. Pode ser index, pode ser default, pode ser página inicial, tá? Geralmente, os navegadores aceitam a primeira página como esses nomes aí que eu falei. Index, página inicial, default. Mas você pode criar outras páginas. Então, você pode criar uma página de login, uma página de contato, uma página de produtos, tá? Fica a seu critério. No nosso caso, nós vamos criar apenas a página index.html, que seria a principal do projeto. Então, esse é o nome que eu posso colocar. Essa extensão aqui, .html, ela pode ser aplicada sobre o arquivo. E quando ela tem essa extensão, o navegador entende que esse arquivo é um arquivo HTML. Ok? Assim como você está fazendo um arquivo no Word, por exemplo, que é .doc, ele entende que é um arquivo de texto. Beleza? Bom, então eu vou salvar aqui na minha pasta. Faça isso também. Se você tiver alguma dúvida nos nossos códigos, você pode acessar o GitHub da Argosoft. Você tem lá o código-fonte de cada aula, tá? Que a gente foi escrever. Bom, e vamos começar a construir o nosso código. Então, a primeira coisa que eu tenho de fazer é colocar isso aqui, olha, doctype HTML e fechar, tá? Essa tag define que a nossa página é uma página HTML na versão 5. E abaixo dela eu vou utilizar o conceito de tag e de elemento, tá? Primeira coisa, uma página HTML, ela deve ter um elemento HTML, tá? Da seguinte estrutura. Isso aqui é uma árvore. Imagina que isso é a raiz da árvore, tá? E olha só, o elemento de abertura, a tag de abertura, que é esse elemento aqui, eu tenho um símbolo de menor que, o nome e o símbolo de maior que, ok? Isso aqui representa o elemento, aliás, representa a tag HTML. Esse outro elemento aqui, essa outra tag, é a tag de fechamento, que é a mesma coisa do de cima, exceto pelo fato de ter uma barra, tá? Isso aqui é o fechamento. Então, dentro desse aqui, eu posso colocar outras informações. Então, essa é a primeira parte do meu arquivo HTML, tá? Bom, aqui eu vou colocar dois elementos fundamentais. O primeiro chama-se head, tá? E o segundo chama-se body. Perceba que o head ele é filho de HTML, assim como o body é filho de HTML. E eles são irmãos, tá? Tag de abertura, tag de fechamento, elemento head. Tag de abertura, tag de fechamento, elemento body. Ok? Bom, e para que serve o head? O head ele serve para que você possa informar, definir informações para o navegador. Nenhum texto que você for colocar aqui será exibido para o usuário. Para o usuário, o que vai ser exibido está aqui no body, tá?
o texto que vai estar lá no navegador ou a caixa que vai ser exibida vai estar aqui no body. Aqui em cima são definições. E qual é a definição que eu preciso colocar aqui? A primeira delas é a tag title. Então, eu vou colocar aqui title. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Esse title é o nome que vai ser escrito, vai ser exibido lá em cima, na barra de títulos ou na aba de títulos da minha página. Então, por exemplo, vamos botar aqui minha primeira página. HTML, ok? Vamos ver o que vai acontecer com isso aqui? Olha só, eu estou com a minha página aqui e olha só, minha primeira página HTML. O título da página foi escrito aqui em cima, tá? E essa é o primeiro elemento feed do head para definir o título. Bom, e temos outro para mostrar também que é o meta, tá? O meta ele tem algumas particularidades. A primeira delas é que o meta ele não tem um elemento, uma tag de fechamento. Isso aqui, se você for fazer, está errado. Por que está errado? Porque o meta ele não aceita filhos aqui, tá? Perceba, o title ele tem abertura e fechamento como os demais, porque ele tem um filho. O filho pode ser um outro elemento ou um texto. Por exemplo, o head ele tem filhos, não tem? Tem o title e o meta. Então, por isso que ele tem abertura e fechamento. O body tem um conteúdo aqui. Então, tem abertura e fechamento. Então, mas o meta ele não tem filhos. Então, é errado fazer isso. Então, existe a forma de fechar esse elemento colocando a barra aqui no final. Tá? São essas duas formas que o HTML aceita. Essa quando eu tenho filhos no meio, tá? E essa quando eu não tenho elementos filhos. E na tag meta eu vou colocar um parâmetro com o seu valor. O parâmetro é o char_set, tá? O char_set. Bom, o valor do char_set aqui será o UTF-8, beleza? O UTF-8. E para que serve esse meta com esse parâmetro e esse valor? Enquanto o title exibe o título na barra de título, como você viu aqui, olha, tá? O meta ele informa ao navegador, que o encoding a ser utilizado nesta página será o TF8, tá? Esse é um informativo. Isso aqui vai informar o navegador qual é o char_set que deve ser utilizado. Se você não informar nenhum, o navegador vai jogar lá um e pode ser que apareça os textos da sua página sem essas informações aqui. Por exemplo, aqui pode aparecer assim, olha, tá? Não sei se você já viu isso na internet. Você vê que cedilha, acento agudo, circunflexo não aparecem na página, né? na descrição do texto. Por quê? Porque o char_set está diferente. A página foi escrita de uma forma e o navegador está entendendo que o char_set é outro. Então, para evitar isso, você deve informar aqui qual é o char_set e você deve lembrar que eu estou salvando o meu documento com o formato UTF-8. São duas coisas bem diferentes. Uma coisa é você usar essa codificação para gravar o arquivo no seu computador, tá? Você está gravando o seu arquivo no formato TF8 no seu computador. Beleza. Outra coisa é você informar ao seu navegador ou ao navegador de terceiro que o seu arquivo é o TF8 e ele deve ser carregado no char_set UTF-8. Percebeu a diferença? O primeiro você grava no seu disco. O segundo é o mais importante também, você informa ao navegador que esse arquivo ele foi salvo no TF8. Portanto, carregue-o como TF8. Beleza?
Bom, feito isso, a gente agora já praticamente conclui. Esse é o formato básico, só falta mais um parâmetro, que é o parâmetro lang, tá? Para que serve esse parâmetro lang aqui no HTML? Para informar a linguagem que eu estou escrevendo essa página. No nosso caso, eu vou usar PTBR, tá? Para português do Brasil, ok? Então, esse é um arquivo HTML básico e algumas recomendações. Doctype vai ser sempre maiúsculo, tá? Esses elementos aqui de baixo, o head, o title, meta, o body e tantos outros, sempre você vai escrever com letras minúsculas, tá? Assim como os seus parâmetros. E mais, quando você colocar os valores, coloque entre aspas duplas, ok? E nunca, nunca esqueça de fechar um elemento. Você tem a tag de abertura e você vai ter a tag de fechamento. Se o elemento não tiver filhos, não aceitar filhos, não esqueça de fechar aqui no último caractere antes do maior que. Beleza? Então é isso. A partir da próxima aula, nós vamos pegar esse mesmo arquivo e já vamos construir o nosso projeto. Ok? Então até a próxima. Valeu!